Amém. Olá, queridos, graça e paz, amém? Na segunda vez é melhor, amém? Glória a Deus, você pode sentar, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pastor Vladimir, obrigado pelo carinho de sempre. Os líderes que me recebem com carinho aqui também, Deus abençoe a vida de vocês de maneira poderosa. Família Revolução, estou com saudade também, vou voltar. Família Revolução, estou com saudade. Glória a Deus, vamos estar juntos, em nome de Jesus. Deus está movendo aquilo que necessita ser movido. E a gente vai caminhar junto de novo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém? Glória a Deus, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 22. Quero dividir uma palavra que Deus colocou no meu coração com você essa noite. Gênesis no capítulo 22, a partir do verso 1 até o verso número 19, vai contar uma história que provavelmente você já conhece, provavelmente você já ouviu ela algumas vezes, mas eu creio que Deus vai trazer uma revelação do alto para nós sobre essa palavra, de algo que nós como igreja necessitamos ouvir, de algo que nós como igreja necessitamos viver, para a glória e honra do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, palavra do Senhor, Gênesis 22, não sei se o texto vai aparecer em algum lugar, se você vai pelo seu celular, pela sua Bíblia, por onde você vai acompanhar esse texto, mas acompanhe, eu quero lê-lo com você nessa noite, em nome de Jesus. A Escritura Sagrada diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha sobre o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs ela sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, deitou-a sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou-se Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste teu filho, teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como as areias que está sobre a praia do mar.
e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Você pode dizer amém? Aleluia. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós estamos diante da tua palavra, palavra viva e eficaz. Nessa noite nós te pedimos em nome de Jesus, traduz essa palavra ao nosso coração. Traduz ela, Deus, de maneira que a gente ouça, entenda, creia, e que a gente saia daqui, Deus, para viver algo novo com o Senhor e para a glória do Senhor. Nos fala o coração nessa noite. Deus, o ambiente está propício para o movimento do teu Espírito. Nessa noite nós te pedimos, Espírito do Senhor, tem liberdade, Senhor. Tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser nessa noite. Tão somente engrandece teu nome, edifica a tua igreja, abençoa teu povo nessa noite aqui. Nós oramos crendo, acreditando, com fé, com esperança, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. A palavra que Deus coloca no meu coração para dividir com você essa noite é construindo uma fé perseverante. Deus tem falado duas coisas ao meu coração nesse tempo. Nos dias da igreja, nós precisamos de fé e nós precisamos de perseverança. A ideia do Evangelho de Jesus para os nossos dias, para os dias difíceis que nós estamos vivendo, é fé e perseverança. A igreja dos nossos dias precisa de fé e de perseverança. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele diz assim: quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra, ele vai encontrar homens e mulheres de fé que creem nele e que estão vivendo para a glória dele. É uma indagação de Jesus para o nosso tempo. Perseverança é a palavra da vez. Jesus, no mesmo capítulo 24, Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será? Aquele que perseverar até o fim será? A perseverança é um produto que nos conduz à salvação, é continuar, é avançar segundo aquilo que Deus tem para nós. Apocalipse capítulo 2, diz o texto assim: ser fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Se eu permanecer, se eu for fiel, se eu andar em fé com Deus, eu receberei a coroa da vida. Palavra de Deus para a igreja nesse tempo. Precisamos construir uma fé perseverante, uma fé que nos faz andar, uma fé que nos faz avançar para o destino profético que Deus tem para cada um de nós. A igreja é algo em movimento, nós precisamos nos movimentar em direção àquilo que Deus tem para nós. A igreja não pode parar, nada pode parar a igreja, e a igreja com fé e com perseverança precisa avançar. Gênesis 22, Abraão vai nos instruir algo poderoso de Deus para a nossa vida. Abraão está em movimento. Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e Abraão está andando para a terra de Canaã. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu e você estamos em movimento. Eu e você saímos de um lugar onde nós não deveríamos estar e estamos em movimento a um lugar chamado Canaã, mas não um Canaã terrestre, mas um Canaã celeste. Nós, igreja, estamos andando para esse lugar. Deus está esperando que nós cheguemos nesse lugar, mas nós precisamos colocar nossa fé em movimento e, em nome de Jesus, perseverar, perseverar e perseverar e perseverar. Abraão nos instrui coisas poderosíssimas de alguém que está perseverando em meio às lutas, em meio às crises e em meio às adversidades. Essa noite, eu quero dizer a você, vamos construir, irmãos, uma fé perseverante. Tem gente que está com algum problema no meio da igreja, um não falou com o outro, estou com uma crise aqui, o cara junta as coisas dele e mete o pé. Vamos parar com esse negócio, nós precisamos avançar em fé. Nós precisamos perseverar em meio às lutas e em meio às crises. A igreja de Jesus tem que avançar. A igreja precisa andar em unidade e avançar para a honra e glória do Senhor. A palavra de Deus para nós é uma construção de uma fé perseverante. Nada vai parar você. Nada vai parar você.
não são as lutas e não são as crises. Nada vai parar você, você vai continuar na sua jornada. Você não chegou no lugar que Deus sonhou para você. Se você ainda não possuiu a Canaã celeste, não fica parado, tão somente se movimente. Deus tem um lugar para você. Vamos construir juntos uma fé perseverante. E para isso nós vamos aprender aqui, no capítulo 22, versículos 1 e 2, a Escritura nos diz que aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Primeiro princípio, para a gente construir uma fé perseverante, nós precisamos esperar os testes de Deus para a nossa vida. Sabe o que a gente cai? Sabe que tem muita gente parada porque achou que a vida cristã seria um mar de rosas, porque achou que não enfrentaríamos lutas e que não enfrentaríamos crises. Alguém disse certa vez que você viria para Jesus e os problemas cessariam, que as crises na sua casa, no ministério, na sua vida profissional, financeira, elas cessariam. E você veio com essa ideia e uma ideia errada. Nós precisamos na nossa jornada esperar os testes de Deus para a nossa vida. Abraão é uma prova real para nós. E sabe de uma coisa? A vida de Abraão tem sido testada o tempo todo. A Bíblia começa a contar a história de Abraão e diz que Deus colocou um primeiro teste na vida de Abraão. E esse ele passou com sucesso. Deus disse a Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, deixa seu pai aí. Foi isso que Deus falou com ele. Deixa tua família aí. Deixa tudo que você tem. Não tem essa terra aí que vai ser herança sua. Deixa tudo aí. Vamos embora para um lugar que eu vou te mostrar. Ele passa pelo teste da família. Ele passa de teste de ter que abandonar os seus para ir atrás de Jesus. Ele passa pelo teste porque ele crê na palavra e ele anda sob a palavra de Jesus. Só que nem tudo na vida é flores. Quando Abraão sai da terra de Ur, a terra para onde ele está passando, diz o texto que uma grande fome se estabeleceu sobre aquele lugar. Abraão está andando para onde? Qual é o destino de Abraão? O que eu falei no início? Abraão está caminhando para onde? Canaã. Para onde eu e você estamos caminhando? Para onde eu e você estamos caminhando? Canaã. Só que durante a fome, Abraão deixou de caminhar para Canaã e ele caminhou até a terra do Egito. Egito na Bíblia nunca é coisa boa. Egito na Bíblia é pecado. Egito na Bíblia é trevas. Egito na Bíblia são coisas ruins. Ele deixa de caminhar para onde Deus sonhou que ele caminhasse. E agora ele está caminhando para um outro lugar, para um lugar onde não foi sonho e projeto de Deus. E aí, no teste da fome, ele perde. No teste da fome, ele perde. Porque ele anda não para onde Deus mandou, ele toma uma direção contrária. Sabe, queridos, a vida cristã não é feita só de vitórias. Abraão, que é nosso patriarca, pai na fé, nos instrui que nós erramos, nós caímos. Muitas vezes da vida a gente tropeça, toma direções erradas. Abraão vai passar pelo teste da comunhão. Ele pega seu sobrinho Ló, e Deus está abençoando Abraão, está abençoando Ló. Mas a bênção sobre a vida de Ló é por causa de Abraão. E agora o teste da comunhão, Deus diz assim: ó, manda Ló embora, porque o que eu tenho para viver é com você. Sabe, gente, Abraão vai ter que viver um segundo teste de Deus, uma ordem clara de Deus: manda Ló embora, manda seu sobrinho embora, manda esse garoto para longe de você, porque eu vou viver, o que você vai viver é contigo. E não dá. Ele obedece o teste e passa pelo teste da comunhão. Abraão vai passar por muitos testes ao longo da vida. Abraão passa por um teste duro, que é o teste da paciência.
25 anos esperando Isaac. Só que no teste da paciência, Abraão também não é bem sucedido. Depois de 15 anos esperando, Abraão junto com Sara toma uma decisão difícil. Já que Deus não fez até aqui, Ele vai fazer por intermédio de Sara. Vai fazer por intermédio da escrava. E ele cai no teste. Sabe o que eu quero dizer a você essa noite, irmão? Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto. Nós estamos numa jornada com Deus. Espere teste de Deus. Se você porventura tropeçou em algum dele, sacode a poeira, levante e continua a jornada. Só não aceite ficar parado. Abraão nos instrui que muitas vezes nós passamos por testes na vida, alguns testes com sucesso, mas outros testes com fracasso, mas Deus nos chama sobre uma palavra para nós avançarmos. Eu não sei quais são os testes que você está vivendo hoje. Teste na família, teste no emprego, teste na vida financeira, teste na vida espiritual, teste na vida ministerial, teste nos relacionamentos. Eu não sei aonde sua fé está sendo provada nessa noite, mas eu quero dizer, se você caiu ou se você se levantou, permaneça, sacode a poeira onde você está, se levanta para andar com Deus. Deus está te chamando hoje, ei, vambora, não dá tempo para a gente ficar parado, não dá tempo para a gente se perder com as coisas da vida, se levante e avance. Gênesis 22 traduz para nós o maior teste de Abraão. Deus chama Abraão. Ele diz a Abraão, me dá seu filho, seu único filho, esse menino aí que você esperou por 25 anos. Dá esse menino para mim. Sacrifica ele para mim, em meu nome. A vida será feita de testes. Sabe, queridos, eu tenho aprendido na minha jornada que o mundo espera a perfeição de nós. Às vezes dentro da igreja as pessoas olham para nós e esperam a perfeição de nós. Só que Deus não espera a perfeição de nós. Deus não espera a perfeição dos imperfeitos. Não. Deus espera um coração quebrado, vidas quebrantadas diante dele, gente que tropeça e cai e se levanta para celebrar o Senhor. Está dizendo, Deus, eu tropecei e eu caí. Gente que é como Abraão, errou ao longo do caminho, mas se levantou e continuou a jornada até ele chegar no lugar que Deus sonhou e projetou para a vida dele. Meu irmão, não se perca ao longo do caminho. Não se perca ao longo do caminho. Tropeçou, caiu ou não caiu, está pensando em tropeçar, levanta, sacode a poeira, siga em frente em direção àquilo que Deus tem para você. Deus tem uma história para Abraão. Em Hebreus capítulo 11, Abraão é chamado de o pai da fé. Abraão é reconhecido como um homem de Deus. Deus tem uma história final para você. Deus tem bênçãos na reta final para você. Mas não dá. Não é no meio do caminho. Se Abraão tivesse tropeçado e ficado no meio do caminho, a história de Abraão não seria impactada. Talvez você chegou hoje aqui pensando em parar, ou pensando em desistir, ou chega. Eu quero dizer para você, Deus tem uma história no final para você. Mas se você desistir, se parar no caminho, você não vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então essa noite, em nome de Jesus, começa a jornada, vai ter luta, vai ter prova, vai ter problema. João capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim, no mundo tereis lutas, crises, peleja, mas tem de bom ânimo, porque eu... querido, o vencedor está militando a tua causa nessa noite. O vencedor está lutando por você. O vencedor tem uma palavra de vitória sobre a sua vida. Romanos capítulo 8 diz, porque somos mais do que vencedores. A gente não é só vencedor não, a gente é mais do que vencedor, porque repousa sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma palavra de vitória. Então não sei como é que você está essa noite, só toma posição, se levanta e continua para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu não quero ser
profeta do caos. Mas eu quero dizer para você, vai ter luta, mas Deus vai estar com você. Vai ter luta, mas Deus vai estar com você. Deus não desampara os seus. Deus não deixa ninguém sozinho. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus que está com a gente 24 horas do nosso dia. Quando as crises baterem a nossa porta, saiba, Jesus está com você. E você e Jesus são mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Então, para eu avançar, vai ter luta, vai ter peleja. As lutas antecedem as vitórias de Deus. Só podemos ser um povo vitorioso se formos um povo que é capaz de avançar e de caminhar e de vencer em meio às lutas da vida. Então comece a crer. Vai ter luta, mas as vitórias de Deus serão maiores sobre a sua vida. Diz amém se você recebe essa palavra. Aleluia. Porque Deus está com você e porque Deus está agindo sobre a sua vida. Um segundo princípio que eu aprendo sobre essa palavra, diz os versículos 3 a 5. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha sobre o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. A gente vai voltar para estar com vocês. O segundo princípio que eu aprendo para construirmos uma fé perseverante é que nós precisamos pôr os olhos nas promessas e não nas explicações. Precisamos focar nas promessas e não nas explicações. Abraão está focado na promessa. Abraão está focado naquilo que Deus falou com ele, que a semente dele seria maior, que Deus iria ampliar do fruto dele sobre a face da terra. Abraão está preso na promessa que Deus tem para ele. Eu não vejo Abraão buscando explicações em Deus. Eu não vejo Abraão buscando respostas em Deus. Eu não vejo Abraão questionando Deus. Nós, quando passamos de momentos difíceis, por que Deus? Para que Deus? No dia da luta, eu e você dizemos assim: chega, não vou mais para a igreja, eu vou abandonar o ministério, não vou dar mais o meu dízimo, eu vou parar de cooperar com a obra, eu não vou mais no Revolução Radical. Está repreendido, diz amém. Sabe por quê? Porque nós buscamos explicações, quando nós deveríamos estar focados nas promessas de Deus sobre a nossa vida, quando nós deveríamos estar conectados naquilo que Deus tem para nós. Abraão não está perguntando para Deus: e aí, e agora, como é que vai ser? Abraão não disse para Deus: tá bom, semana que vem eu vou. Deus falou: pega o menino, vai a um lugar onde eu vou te mostrar, sacrifica ele ali. Abraão não vai procrastinar. Abraão não vai falar semana que vem, ano que vem. Abraão vai pegar o menino, junta 2 moços, junta as coisas, vamos embora. Nós vamos a um lugar onde Deus já falou para a gente ir. Não está buscando explicação de Deus. Por que Deus? Ele não está questionando. Quando eu leio esse texto, parece que Deus está lutando contra Deus. Você entende isso comigo? Deus falou que sobre Isaque, Deus está falando que sobre a semente de Isaque, essa semente ele multiplicaria sobre a face da terra. Mas agora Deus está falando com Abraão: sacrifique Isaque. Parece que Deus está lutando contra Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: os planos de Deus para nós são muito maiores. Os planos de Deus são muito maiores sobre a sua vida do que você possa sonhar, do que você possa imaginar. Deus é grande demais para comportar na mente humana. Deus não cabe na minha mente, Deus não cabe na sua mente. Tão somente caminha, tão somente persevera.
Irmãos, quando Deus envia uma prova para nós, a gente diz assim: por que Deus? Por que comigo? Parece que assim, com tanta gente aí na igreja, aí para o senhor pegar aí, para fazer um negócio com outro, aí, mas por que comigo? Por que tinha que ser comigo? Queremos explicações. Irmãos, nós não precisamos de explicações. Nós precisamos continuar avançando por fé. Olha para a sua luta, olha para a sua dor. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem propósito nelas. Deus vai fazer algo grande, algo sobrenatural está te esperando sobre elas. Para de questionar, para de perguntar a Deus por quê. Para de se questionar, tão somente creia e avance segundo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem razões expostas na sua palavra para fazer o que está fazendo conosco. Na sua palavra, Deus diz que quando a luta vem, quando a prova vem, Ele quer purificar a nossa fé. A luta vem para purificar a nossa fé, para tornar a nossa fé uma fé mais robusta e mais sólida com Deus. Deus permite as lutas, porque Ele tem a intenção de aperfeiçoar o nosso caráter. As lutas de Deus sobre a vida do seu povo têm a função de aprimorar o nosso caráter, e é por isso que Deus as permite sobre nós. Deus permite lutas também para nos protegermos das práticas do pecado. Deus coloca elas sobre nós para que nós o busquemos de tal maneira que nós não tenhamos mais tempo de olhar para mais nada que está ao nosso redor. Irmão, essa noite, sobre aquilo que está sobre a sua vida, sobre o que está, sobre o que vai vir, comece a crer. Deus tem algo dele sobre você. Tem um milagre no final da jornada esperando você. Você acha que Abraão está caminhando um caminho de morte? Abraão está caminhando um caminho de vida. Abraão não está caminhando um caminho da morte. Abraão está caminhando um caminho do milagre. A sua luta e a sua dor não é um caminho de derrota. A sua luta e a sua dor é um caminho de milagre. Tem algo de Deus te esperando no final da jornada. Para de questionar. Para de perguntar os porquês. Pare com isso. Hoje, nessa noite, sobre aquilo que Deus chamar você, ou sobre aquilo que Deus ministrar ao seu coração, responda ao chamado de Deus. Verso 1. Quando Deus falou a Abraão, Abraão falou assim: Senhor, eu estou aqui. Se Deus tem algo para você, diga para Deus: eu estou aqui. Mesmo se seja luta, se seja adversidade. Quando Deus te chama, é porque Deus tem uma história de milagre esperando você. Deus não falou: ei Abraão, tem uma história de morte. Não, que Deus está falando: ei Abraão, tem uma história de milagre esperando você no final dessa jornada. Você quer viver? Abraão não disse sim para o caminho de morte. Abraão disse sim para o caminho de milagre. Responda de maneira positiva aos chamados de Deus. Esteja pronto para responder prontamente, sem questionamentos. A fé de Abraão triunfou, porque ele recusou haver incoerência naquilo que Deus estava pedindo a ele. Ele só acreditou e andou. Aonde nesse texto? Abraão falou com Deus: Deus, repete de novo aí que eu não estou entendendo bem não. Não, Deus, fala de novo aí que eu não estou entendendo bem não. Aonde você vê Abraão resmungando, murmurando? Não. Sabe, queridos, uma fé que persevera, ela é construída quando nós estamos focando na promessa. Abraão está focando no lugar onde Deus sonhou e projetou para a vida dele. Nós precisamos deixar esses rudimentos dessa vida que nos aprisionam e que nos fazem parar e olharmos para a promessa da Canaã celeste e dos milagres que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida ao longo do caminho. Sabe que ele não parou? Porque ele não perdeu o foco da promessa, porque ele não perdeu o foco do milagre de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, pare de questionamentos, pare de murmuração.
Pare de perguntar a Deus para quê, e de reclamar daqui, reclamar dali. Então somente obedeça aquilo que Deus está falando. A fé de Abraão é uma fé que tem ação e direção. A fé de Abraão não está especulando nada. Ele se levanta, então somente vai. Ele se levanta, então somente obedece. É onde que é que Abraão tem que sacrificar? Depois a gente vai saber que é no Moriá. Mas quando ele sai, ele não faz a menor ideia de um lugar para onde ele está indo. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja de Jesus, a gente não anda por vista, não. A gente não anda pelo aquilo que a gente está vendo. A gente anda por fé. A gente anda pela palavra, pela administração de Deus sobre a nossa vida. Não é a vista, não é aquilo que a gente está vendo. A gente anda por fé, a gente se movimenta por fé. E nós vivemos os milagres de Deus por conta da fé que nós projetamos, conectamos em Deus. Abraão está focado na promessa. Abraão está acostumado a viver lutas. E ele olha para o desafio que Deus está colocando sobre ele como mais uma luta. E ele sai de casa dizendo, não vou perder não, eu vou ganhar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou ganhar. Sabe de uma coisa, eu não sei como é que vai ser na sua vida, mas eu quero declarar uma palavra de vitória sobre você. Eu quero declarar que eu não sei como é que vai ser não, mas vai ser de Deus. Deus tem uma história do sobrenatural para você. Então somente continua caminhando, continua avançando sobre aquilo que Deus tem para você. Sem murmuração, mas com obediência. Foque na promessa, não foque nos obstáculos e não foque nas dificuldades. Foque em Deus e naquilo que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Há um terceiro princípio de Deus para nós ao longo desse texto. Diz o verso número 5. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos até vocês. Irmão, quer construir uma fé que persevera? Adore em todo o tempo. Você quer atrair a atenção de Deus sobre a sua vida? Comece a adorar a Deus em meio às circunstâncias da vida. Abraão já tinha vivido milagre? Não. Mas ele está indo para um lugar de adoração. O papo é papo de morte, é de sacrifício. Mas o papo de Abraão é de adoração. Nós não vamos no monte para a morte, nós vamos no monte para a adoração. Comece a atrair a atenção de Deus sobre a sua vida com uma vida de adoração. Comece a celebrar a Deus antes de Deus fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. A estrada do milagre, ela é povoada por obediência e por adoração. Você quer atrair a atenção de Deus sobre a sua vida? Adore ao Senhor em meio à luta, em meio à crise. Quando você adora em meio à dor, o mundo espiritual que está ao seu redor fica em crise. As ordens espirituais do mal ficam em crise. Como ele pode adorar a Deus? Como ele pode continuar? Como é que ele continua vindo na igreja? Como é que ele levanta mãos para adoração ao Senhor, vivendo aquilo que ele está vivendo? As trevas não entendem. As trevas não entendem, mas a adoração começa a chamar a atenção de Deus. Uma vida que está andando com Deus atrai a atenção de Deus. Adoração é mais do que músicas, adoração tem a ver com vida. Jó, no meio da sua luta e no meio da sua crise, quando sua mulher disse assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele disse, como maloucas, fala você, receberíamos nós o bem de Deus e não o mal? Assim Jó não pecou contra Deus. Melhor, os lábios de Jó foram lábios de adoração a Deus. Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por minha causa ele se levantará um dia. Eu sei que o meu Redentor vive e que por minha causa ele se levantará um dia. Ele já tinha vivido milagre,
Não. Mas ele começa a adorar antes de viver. Ele começa a adorar antes de viver. Comece a adorar, porque antes de você viver, você vai atrair a atenção de Deus e Deus vai até você. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé honra a Deus. E Deus honra homens e mulheres de fé. Quando eu e você no meio da dor estamos adorando, isso honra a Deus. Deus olha do céu e fala assim: que negócio é esse? Ele pede e eu não dou, e ele me adora. Ele ora e ele clama a mim, e eu disse: não vai rolar não. E ele continua adorando. Ele continua dizendo: meu Redentor vive, Ele vai se levantar sobre a minha vida um dia. Eu creio, eu continuo, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar andando com Deus, eu vou continuar vivendo com Deus. Sabe, meu irmão, se a nossa fé honra a Deus, Deus só honra homens e mulheres de fé. Essa noite dê um passo de fé, dê um passo de adoração. Comece a adorar a Deus antes de Deus fazer sobre a sua vida, porque a adoração está cheia. A adoração atrai a mão de Deus, a adoração atrai o milagre de Deus sobre a sua vida. Antes do milagre veio a adoração. Antes do milagre, Abraão está falando de adoração. Abraão está falando da glória de Deus. Abraão está falando de exaltação do nome de Deus. Meu irmão, não sei a sua dor, mas o que vem antes do milagre, com certeza, é obediência e adoração. Abraão nos instrui isso nessa noite. E se nós queremos isso, nas provações e em meio às lutas, para construirmos essa fé, adora. Deixa o mundo espiritual ficar em confusão. Deixa as pessoas olharem para mim e para você dizendo assim: cara, como é que esse camarada, como é que essa mulher, como é que esse homem consegue adorar a Deus, como é que ele consegue continuar caminhando, vivendo o que está vivendo? Ô irmão, você veio para a casa da adoração, você veio para um lugar de encontro, você veio para a casa do relacionamento, para ter uma intimidade com Deus, para receber uma palavra de Deus, para que Deus faça algo sobre a sua vida. Saia daqui essa noite, recebendo ou não recebendo, adorando, chamando a atenção de Deus através da adoração. Quando Deus vê do céu, Ele olha e vê a adoração. Ele quer ver eu e você dando passos de fé em direção àquilo que Ele tem para mim e para você. Não existe uma fé que persevera se nós não construirmos em nós vidas que adoram ao Senhor, independente daquilo que nós estamos vivendo. 1 Tessalonicenses 5,17. Em tudo adore a Ele, porque Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Só adora, irmão. Só adora, só chama a atenção dEle em meio à adoração. As trevas não podem segurar você. Deus do céu olha para você e fala assim: Deus está mirando gente nessa noite aqui. Deus mira pessoas, irmão. Deus mira você e fala assim: é contigo, hoje é o seu dia, o tempo está chegando, é esse o caminho. Não para, tão somente avança e persevera. Quarto, princípio de Deus para nós: dependa totalmente da provisão de Deus. Pare de depender da provisão humana. Comece a depender da provisão de Deus. Versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Verso 14: o Senhor proverá. Deus vai prover, Deus vai fazer. Abraão sai de casa e ele não chama Sara e fala assim: Sara, dá um último abraço em Isaac aí. Abraça forte o menino. Não. Abraão leva 2 moços com ele. E ele não divide com eles aquilo que ele está vivendo. Não. Ele não está esperando que Sara fizesse alguma coisa. Ele não está esperando que os 2 moços que estão acompanhando ele fizessem alguma coisa.
Isaac pergunta para ele assim: papai, nós estamos subindo para o culto, lá no alto do Moriá. Tem a lenha, tem o fogo. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Ele não divide com Isaac. Ele não está esperando que Isaac fizesse alguma coisa. Ele está esperando que Deus fizesse alguma coisa. Queridos, não tem fé perseverante sem a gente não esperar, sem a gente não depender da provisão de Deus. Nossa provisão não vem de homens. Nossa provisão vem dos céus. Nossa provisão não vem de pessoas. Nossa provisão vem dos céus. O texto nos diz que Abraão diz assim: o Senhor vai prover. Deus vai prover. Sabe o que Abraão está dizendo para Isaac? Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que, mas Deus vai fazer alguma coisa. E talvez eu e você perguntemos assim: pastor, onde Deus provê as nossas necessidades? Eu te digo. Talvez você esteja perguntando assim: pastor, onde é que Deus vai prover as minhas necessidades nessa noite? Eu quero aprender com você, com Abraão. Deus não proveu o cordeiro lá na casa de Abraão. Deus proveu o cordeiro lá no alto do Monte Moriá. Deus provê as nossas necessidades no lugar do seu apontamento. Abraão estava no lugar que Deus mandou, fazendo aquilo que Deus havia mandado. Se você espera receber provisão de Deus sobre as suas necessidades, vá para o lugar onde Deus te mandou, sentado no sofá da sua casa. Você não vai receber a provisão de Deus. Da provisão de Deus vem aonde Deus mandou que nós estivéssemos. Por que eles não subiram com um cordeiro? Porque Abraão não sacrificou o cordeiro na sua casa, no quintal da sua casa? Porque o cordeiro está lá no alto do Moriá. Sabe, queridos, Deus tem uma provisão para você. Deus vai prover aquilo que você necessita, mas vai ser no lugar do seu apontamento, aonde Ele mandou você estar, fazendo aquilo que Ele espera que você faça. Quando Deus vai prover as necessidades do seu povo? Exatamente quando Ele entender que é o momento dele agir. O relógio de Deus não se atrasa. O momento do cordeiro não é 1 minuto antes e não é 1 minuto depois do sacrifício. Deus tem o tempo para fazer. E aquilo que Deus tem para fazer sobre a sua vida tem o tempo determinado. Deus não vai fazer antes e Deus não vai fazer depois. Deus vai fazer no tempo certo, na hora certa, para que o nome dele seja engrandecido sobre a sua vida, para que a sua vida seja edificada e para que você saia desse lugar, um lugar abençoado por Deus. E talvez você pergunte: pastor, como que Deus vai prover as minhas necessidades? Irmão, Deus vai prover suas necessidades com coisas naturais e com coisas sobrenaturais. Deixa eu dizer uma coisa para você. As necessidades de Abraão eram um cordeiro. É natural. O cordeiro está ali. Mas Deus mistura o sobrenatural com o natural. O texto diz que o anjo falou com Abraão: Abraão, olha o cordeiro ali. O sobrenatural se misturando com o natural. Como Deus faz? Eu não sei como Deus vai fazer. Muitas vezes Deus faz coisas naturais, mas muitas vezes Deus trabalha no sobrenatural. Queridos, como Deus vai fazer? Eu não sei. Vai ser natural? Vai ser no sobrenatural? Eu não sei. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Eu tenho vivido coisas sobrenaturais com Deus, aquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu realmente acredito nisso. E eu acho que a igreja dos nossos dias, eu acho não, tenho certeza,
precisa crer e esperar o sobrenatural de Deus. Nós somos uma igreja que ora pelo sobrenatural, mas não cremos e não esperamos pelo sobrenatural de Deus. Atos dos Apóstolos diz que a igreja estava na casa de uma senhora chamada Maria. Estava orando para que Pedro fosse liberto. O anjo vai lá, liberta Pedro. E Pedro vem e bate na porta da casa dessa senhora, onde a igreja estava reunida orando. O texto diz que uma menina chamada Rode estava no quintal. E ela está tão alegre que, em vez da menina abrir o portão para Pedro entrar, ela corre lá, atrapalha o culto, a reunião de oração. Diz assim: ó, Pedro está gritando aí fora. E talvez um irmão mais antigo na igreja diz assim: cala a boca, menina, está atrapalhando o culto de oração. Nós estamos orando, porque Deus vai libertar Pedro. Tem gente que está orando e Deus já fez o milagre, ele só não conseguiu viver ainda. Meu Deus, a igreja estava orando para Deus fazer, Deus já tinha feito. E quando o milagre se apresenta, essa igreja que está orando não consegue crer. Eu começo a acreditar que a igreja dos nossos dias ora pelo milagre, mas quando ele se apresenta diante de nós, a gente diz assim: será mesmo? Sabe, meus irmãos, como é que Deus vai fazer? Eu não sei como é que Deus vai fazer, não. Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus de coisas inéditas. Deus é um Deus que faz novo, de novo, todas as coisas. Eu não sei se o que Deus vai fazer sobre a sua vida será uma coisa inédita, uma coisa que Ele nunca fez. Eu não sei. Eu não sei se Deus vai repetir o milagre que Ele já fez sobre a sua vida, Ele vai fazer de novo, também não sei. Abraão está subindo o Moriá. Dá a mão aqui, Isaac. Subi comigo, meu filho. E ele está pensando: eu estou subindo o Moriá. Eu não sei o que Deus vai fazer lá em cima, mas Deus vai fazer alguma coisa lá em cima. Eu não sei o que Deus vai fazer. Deus já pegou um homem amortecido. A Escritura diz em Hebreus capítulo 11 que Abraão estava amortecido. E de Abraão Deus suscitou um filho. Abraão já tinha visto Deus fazer um milagre. E ele está subindo o Moriá, não com uma história de derrota. Ele está subindo o Moriá dizendo assim: Deus vai fazer alguma coisa. Se Deus já tinha ressuscitado uma coisa que estava morta nele, imagina se Deus não podia ressuscitar a Isaac após o sacrifício. Ele está subindo e diz assim: eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa. Comece a caminhar hoje em direção ao lugar que Deus mandou você. Diz assim: eu não sei o que Deus vai fazer e como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa. Seja natural, seja sobrenatural, Deus para você. Então somente comece a caminhar hoje. Deus vai fazer alguma coisa. Quando a luta chegar, quando o dia da adversidade chegar, quando as crises surgirem sobre a sua vida, olhe para Deus. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou na expectativa daquilo que Deus pode fazer, porque Deus já preparou o Cordeiro. Sabe, queridos, eu quero caminhar para o fim da minha palavra, dizendo a você assim: Deus já preparou o Cordeiro. Sabe daquilo que você necessita? Eu quero dizer para você essa noite: Deus já preparou o Cordeiro. Deus já preparou o Cordeiro. O Cordeiro já está pronto. Vá para esse lugar. Se movimente sobre o lugar que Deus tem para a sua vida. Deus já preparou o Cordeiro. Quando a Bíblia fala de Cordeiro, não podemos nos remeter a outra coisa a não ser o Cordeiro maior, daquele que tira o pecado do mundo. João capítulo 8, Jesus dizendo sobre Abraão, ele disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Que dia de Jesus que Abraão viu? Ele viu o dia do Cordeiro. Ele viu o dia que Deus já preparou o Cordeiro para agir sobre a minha e sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, meu amigo. Não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer para você: Deus tem um Cordeiro para você. Você chegou aqui precisando de salvação, Deus tem salvação para você, porque Jesus é o Cordeiro que você necessita.
Você chegou essa noite aqui precisando de um milagre. Eu quero dizer para você, Deus já preparou o cordeiro que você necessita para que você viva o seu milagre sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça aí onde você está. Coloca a sua vida agora diante de Deus. Em nome de Jesus. Em fé. E eu quero dizer a você essa noite, Deus tem mais para você. E esse Deus que tem mais para você, essa noite está dizendo, eu quero mais. Porque para Deus derramar mais dele sobre a sua vida, você precisa dar mais dele, mais de você para ele. Essa noite, eu quero orar sobre você. É fé e perseverança. Deus essa noite está chamando gente para dar passos de fé, passos de perseverança. Gente que está caminhando em direção ao lugar. A igreja não pode ficar parada. Nós estamos em movimento. Abraão está em movimento, é um lugar de promessa. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Então essa noite é a noite de você perseverar. E aí eu quero orar sobre a sua vida. Essa palavra fez sentido para você? Nessa palavra Deus ministrou algo ao seu coração e você quer responder de maneira positiva aquilo que o Espírito falou com você nessa noite? Fique de pé onde você está. Só se isso é real para você. Se o Espírito de Deus ministrou algo ao seu coração e sobre aquilo que o Espírito ministrou ao seu coração, você quer dizer, ei, Espírito Santo de Deus, o Senhor que está nesse lugar, eu quero me movimentar em direção àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Deus tem algo para você. Deus tem algo para fazer sobre a sua vida. Meu irmão, essa noite é a noite nós construímos uma fé que não para. Uma fé que avança. Uma fé que anda em direção aos planos e às promessas de Deus sobre a sua vida. Deus tem algo para você. Pastor, eu tenho que ficar de pé? Tem sim. O movimento é físico, mas é uma resposta espiritual. É uma resposta no campo espiritual, de que você está se posicionando sobre a palavra que você recebeu. E essa noite você sai daqui para viver coisas maiores e melhores de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você que está de pé, se movimente até o altar. Eu quero orar sobre a sua vida. Vem para cá. Nós vamos orar. Sai daí. Sai daí. Eu quero orar com você. Você crê? Se não dá para ficar aqui, não tem problema. Não tem problema não. Fica no corredor, fica onde der para você ficar. Eu quero orar, Deus, sobre a sua vida nessa noite. Eu quero declarar o Cordeiro sobre você essa noite. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que aquilo que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que nada vai parar você. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que as circunstâncias que estão tentando se levantar sobre a sua vida, elas vão cair em nome de Jesus. Toda adversidade, todo muro contrário vai cair em nome de Jesus. Porque Deus está te levando para um lugar em meio às lutas e em meio às dores. Não é para te matar, é para fazer você viver um milagre. Quem crê vem, quem crê se movimenta em direção àquilo que Deus vai fazer sobre a nossa vida. Vem para o altar, vem para esse lugar, vem adorando ao Senhor, vem chamando a atenção de Deus sobre a sua adoração. Deixa as trevas entrarem em confusão essa noite. Deixa as ordens espirituais entrarem em confusão essa noite. Deixa as ordens celestiais dos céus olharem para você essa noite. Eu declaro sobre a sua vida céus abertos. Eu declaro sobre a sua vida céus abertos. Eu declaro sobre a sua vida que os anjos de Deus têm liberdade para subir e descer agora sobre a sua vida, trazendo resposta. Tem cordeiro sendo descido sobre a sua vida. Deus está dizendo para uns, o cordeiro está pronto. Deus está falando para outros, pode ir, continua avançando. Tem cordeiro no final da jornada. Deus está falando com você, você não vai morrer, você vai viver o sobrenatural. Tem milagre esperando a gente. Deus tem uma história linda para nós. Essa noite junta tuas coisas e começa a caminhar em direção àquilo que Deus tem para você. Começa essa noite a caminhar em direção ao sobrenatural que Deus vai derramar sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa noite Deus tem milagres, Deus tem promessas sobre a sua vida.
Deus está renovando as promessas dele sobre você. Deus está renovando os sonhos sobrenaturais, os projetos dele sobre você. Essa noite Deus está dizendo para você: tenho coisas para você muito maiores do que você sonhou e do que você imaginou. Junta as coisas em meio às lutas e em meio às dores. Só avança, meu irmão. Só continua a jornada. Olhe para as adversidades, tire o foco nela, coloque o foco em Deus, e você vai viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Eu quero orar sobre a sua vida. Pai nosso que estás no céu, Deus bendito, eu quero apresentar vidas diante do Senhor essa noite. Deus, eu quero colocar gente do Senhor nessa noite aqui. Deus, nós estamos orando sobre uma fé perseverante. Gente que vive luta, gente que vive crise. A vida cristã não é uma vida de facilidades, tem lutas, mas o Deus Todo-Poderoso anda com a gente. E é uma história de milagres esperando meus irmãos. E eu declaro sobre a vida deles o tempo do Cordeiro. Eu declaro o Cordeiro sobre a vida deles. Eu declaro que o tempo do Cordeiro está chegando. Eu declaro que o Cordeiro da salvação está chegando. Eu declaro o Cordeiro do milagre. Eu declaro sinais novos, dias novos, expectativas novas sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Hoje começa um novo tempo sobre a sua vida. Quando terminar essa celebração, junta tuas coisas e diz: eu não vou parar, eu vou avançar, eu vou continuar em direção àquilo que Deus sonhou para mim. Eu vou viver o ministério, eu vou viver os projetos de Deus para a minha vida. Há um lugar que Deus está